Se a gente não descapitalizar o tráfico, não tirar essa capacidade financeira que ele possui, a gente vai começar a andar em círculos. A gente não consegue combater. De 80% a 90% dos homicídios estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Isso, competir com o tráfico é muito difícil. Por isso que o Estado tem essa obrigação, sim, de gerar emprego, renda, oportunidade, de formar esses jovens para que eles se desenvolvam e consigam ser empregado e desenvolver esse trabalho e conseguir a manutenção da sua família, o seu sustento. Nosso Código Penal é de 1940, é um Código Penal muito antigo, que é todo remendado, é uma colcha de retalho. A gente precisa rever nosso Código Penal. Exato. Ninguém furta um fio de cobre para fazer uma instalação de ar-condicionado na sua casa. Todo mundo furta para que sabe que alguém tem a condição de receptar esse material, derreter, processar e vender ele. Esse processo da violência doméstica, ela tem que ser cortado na causa. A gente tem que começar a dar um olhar especial para a mulher que ela começa a ser agredida, que é vítima de violências psicológicas ainda. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. E voltamos aqui para conversar com o delegado Piquet. Delegado Piquet de Vitória, no Espírito Santo. Quer dizer, ele não é de Vitória, mas ele está vereador em Vitória, no Espírito Santo. Vamos conversar com ele para saber como é que essa questão da segurança pública pode ser abordada. Ele é delegado da Polícia Civil em Vitória desde 2012. Aqui está ele, delegado Piquet. É casado com a Luana, pai do Eros Piquet, que nasceu em 2020, portanto tem 2 anos. Oi! Como vai? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, melhor agora. Tudo bem, eu vou desativar aqui os comentários para a gente começar a conversar. Eu quero, na verdade, saber como é que você foi parar em Vitória. Você fez um concurso? Porque você é carioca? Como é que é a sua história? Então, Leda, primeiro de tudo, boa noite. Boa noite a quem nos está assistindo aí. É uma honra estar aqui. Eu vi muita senhora no Sem Censura com a minha mãe quando eu era pequenininho. E depois eu tive a oportunidade de ter ainda aqui uns poucos contatos, porque eu estudei com Duda no Colégio Baiense. No Baiense, olha só. Baiense Estudei lá. Exatamente. Exatamente. Eu era muito novinho. Aí assim, hoje para estar aqui é um grande prazer. Eu fico muito feliz, muito satisfeito de estar aqui. Por isso que eu começo agradecendo a oportunidade. Por isso que eu começo agradecendo a oportunidade. Duas coisas. Primeiro, não precisa me chamar de senhora, apesar dos meus cabelos brancos e da minha idade, porque eu nunca acho que é comigo quando alguém fala senhora, entendeu? Sempre acho que é com outra pessoa. E você trabalha com a segurança, você é delegado da Polícia Civil, além de vereador, é isso? Isso. Eu estou aqui no Espírito Santo desde 2012. Eu passei no concurso público, me formei em Direito na Cândido Mendes, no centro da cidade. E vim para cá. No meu primeiro concurso público que eu fiz, eu consegui entrar. Eu passei aqui, foi uma felicidade. Aí vim para cá. Hoje eu já trouxe meu pai e minha mãe, que moravam no Rio de Janeiro. Já moro aqui nessa cidade que é maravilhosa. Se a senhora não conhece Vitória, esteja convidada para vir. Vai conhecer a verdadeira muqueca. Passou agora a época da Páscoa, que tem a torta capixaba, que é sensacional, Então, sinta-se convidada, tem o meu convite. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha só, eu queria ver se a gente conseguia. Aceito o convite. Eu tenho vários amigos aí em Vitória e trabalho com o cinegrafista que é do Espírito Santo. Sempre que eu faço entrevistas presenciais, é quem edita minhas entrevistas, o Gustavo.
e tenho amigos aí, e vai ser muito legal. Mas eu queria ver se a gente melhorava um pouquinho o seu som. Eu não sei se você Desse- pode se aproximar um pouco mais, talvez. Você está fazendo no Melhorou? telefone, né, também. Tô fazendo o telefone. Melhorou um pouquinho? Melhorou, melhorou. Para a gente Melhorou? melhorar um Então tá. pouquinho o som. Agora, você fez o concurso para a Polícia Civil, se tornou delegado, levou a família para aí e agora Vitória é a sua cidade. Agora Vitória é minha cidade. Assim, é um lugar sensacional de se morar. Aqui o deslocamento é muito rápido, tem pouco trânsito, a qualidade de vida, a praia é sensacional, o povo capixaba me abraçou. Então é uma questão assim que realmente me fez trazer tudo para cá. Inclusive eu trouxe meu sogro e minha sogra no último ano, moravam na Barra. Eu trouxe todo mundo, estou igual a imã, Leda. Onde eu passo, eu venho trazendo as pessoas. Então, você levou seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra? Exato. E minha esposa, o que é interessante, minha esposa morava fora do Brasil e morava na Flórida. Aí acabou que a gente ficou junto e ela ficou grávida, a gente ficou naquele dilema: vai ter o filho aonde? Vai ter o filho fora? Vai ter o filho aqui? Não. Vamos ter o filho aqui no Espírito Santo, vamos fazer nossa vida. E tem o primeiro da geração que agora que é capixaba. Tá vendo? Agora já, daqui a pouco viram outros, e aí você vai ter uma família mista, carioca e capixaba. Se Você Deus trabalha quiser. com a segurança pública aí, né? Como é que é Exato. essa questão da segurança pública num país cuja segurança é tão insegura, né? Leda, assim, é o que eu falo para todo mundo. Antes de eu ser delegado, eu sou pai. Eu sou pai e, como todo pai, ele tem preocupação do filho ir para a rua, né? Eu sou marido. Minha esposa sai todos os dias de casa. Então, é isso que realmente nos move inicialmente. É a segurança da nossa família, é a segurança de quem a gente gosta, é a segurança do meu pai que tem uma certa idade. Então, isso faz com que a gente tenha uma atenção especial para a segurança. E depois disso, eu vivo a segurança pública já tem 10 anos. Eu sou especialista em segurança pública, tive a oportunidade de estudar bastante e vejo assim, progresso na segurança pública do Brasil. Temos que evoluir muito, mas eu acredito que dias melhores virão, a gente vai conseguir construir um país muito mais seguro, se a gente conseguir fazer uma gestão, obviamente, qualificada, uma gestão diferente, uma gestão com uma visão nova. E é assim que eu vejo a segurança pública hoje em dia. Mas o que que você vê de que a gente precisa, que a gente melhorou, por que que a gente melhorou e em que a gente tem que melhorar? Olha, Leda, se você comparar os índices de homicídios, por exemplo, que tinha no Espírito Santo, os índices eram muito, muito ruins. Hoje a gente consegue evoluir nos índices de homicídio. O homicídio tem reduzido muito. Só que agora a gente precisa entrar numa fase de combate ao tráfico de drogas, que é a razão que ocorre em todos os homicídios. A gente precisa fazer uma força-tarefa, unir as polícias para a gente realmente combater o tráfico de drogas. E o maior capital do tráfico de drogas não é o ser humano. Não adianta a gente ir prendendo todo mundo, a gente precisa descapitalizar o tráfico. Que é com o tráfico que eles compram arma, que eles compram drogas. Assim, poucas pessoas fazem as perguntas: por que o tráfico é armado? O tráfico é armado para garantir o território deles. Se a gente descapitalizar o tráfico numa operação integrada, a gente vai conseguir desarmar um pouco o tráfico e combater na origem, na causa, todo esse processo de evolução do tráfico de drogas. Então, eu acho que é a próxima missão. A próxima missão dos governadores, a próxima missão do presidente é exatamente fortalecer esse combate ao tráfico de drogas no que diz respeito ao capital financeiro deles. Na verdade, é seguindo o dinheiro que você chega no cerne da questão. Ok, mas ninguém conseguiu seguir esse dinheiro, né? Parece que há muitos interesses, né, envolvidos nisso. É um segmento que dá muita grana, né? Com essa grana, eles se armam até os dentes cada vez mais. O que você acha? Por onde você acha que se começa o combate
a essa desmonetização, a descapitalização do tráfico? Inicialmente pela união das polícias. As polícias precisam de fato se integrar e trocar informações. Isso é fundamental para a gente conseguir evoluir. Por quê? A Polícia Civil e a Polícia Militar estão muito próximas. Em compensação, a Polícia Federal tem estrutura. Se a gente unir as polícias numa grande força-tarefa, algo que já existe, tem aqui no Espírito Santo, a gente tem uma força-tarefa, tem em diversos estados, algo que já está dando certo. Porque o que acontece, Leda? Você prende o número 1 do tráfico. Ele é o número 1 até você colocar o gema nele. Depois que você colocar o gema, automaticamente já tem outra pessoa respondendo. Se a gente não descapitalizar o tráfico, não tirar essa capacidade financeira que ele possui, a gente vai começar a andar em círculos. A gente não consegue combater. Então, a união das polícias é o início, com uma investigação qualificada, com policiais formados. Esse é o início. É algo que a gente precisa colocar para teste e ver se realmente dá certo. Eu acho que você está certo, mas eu acho que os egos não permitem essa união. É um grande desafio, é superar os egos. Isso aí a senhora tem toda a razão. Você faz parte é representante da Polícia Civil no Centro Integrado, no Comando e Controle Regional do Espírito Santo. Você foi isso na Copa. Você trabalha muito focado nesse segmento violência e aprimoramento das polícias, né? Esse SECOM, esse comando, foi uma referência? É isso mesmo? E por que foi? Porque ele tem uma maneira de trabalhar especial? Como é que é isso? O que acontece? Eu tive a oportunidade de viver alguns momentos históricos do Brasil, da história do Brasil, sendo policial. Primeiramente, naquelas grandes manifestações do Fora Dilma, em 2013, eu fui responsável pelas delegacias móveis. As delegacias móveis eram delegacias que acompanhavam as grandes manifestações. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, teve aquele início dos Black Blocs, não sei se a senhora vai lembrar, Vou lembrar, claro. O país inteiro. Eles depredaram o Palácio Anchieta. O Palácio Anchieta é a sede do governo aqui no estado do Espírito Santo. Estátuas centenárias perderam cabeças. Então, nessa época, eu era responsável por montar 90% dessas delegacias. E aqui no Espírito Santo, a gente fez a primeira grande prisão em massa. Foram 68 pessoas presas em uma só noite. Foram um movimento em conjunto da Polícia Militar e da Polícia Civil, e a gente fez essa autuação. Essa autuação serviu de modelo tanto para São Paulo como para o Rio Grande do Sul, e deu início ao Black Bloc. Aí eu faço até uma comparação do momento que a gente viveu. Naquela época, era proibido usar máscara. Depois a gente veio no momento que a máscara foi obrigatório. Então, como é que a sociedade muda num período tão curto de tempo? E, na sequência, em 2014, quando teve a Copa do Mundo de futebol, eu fui convidado para participar do Centro de Comando e Controle de organização das Copas, da Copa do Mundo. No Espírito Santo, ele foi sede de Camarões e Austrália. E eu fui responsável por fazer a segurança das autoridades diplomáticas. Eu ficava no Centro de Comando e Controle, fazendo todo o processo de deslocamento. Na sequência, eu fui convidado também, em 2017, no auge da Lava Jato, para ser subsecretário de Integridade. O subsecretário de Integridade é o responsável por fazer o combate à corrupção de licitações e contratos. Você é o controle interno dentro do governo do Estado, onde você realmente corta na própria carne. Me deram essa missão e, junto com auditores altamente formados, com o secretário que me deu toda a oportunidade de trabalhar, nós nos tornamos referências. Eu recebia pessoas de todos os estados para serem treinados aqui no Espírito Santo para fazer esse combate à corrupção. Então, é algo assim que eu me orgulho
eu sou muito novo para ter tido tanta experiência assim e fazer parte, uma mínima contribuição no processo histórico do Brasil que a gente consegue fazer um pouquinho. E qual é, na verdade, a sua esperança de organizar isso? Porque o Vitória também, eu sei que você tem um trabalho e tal, mas também tem a sua área violenta, não tem? Sim, Tem é, as suas esquinas perigosas da vida. Como é que vocês estão administrando isso? Porque o tráfico de drogas está em toda parte, é poderoso, tem um armamento importante. Leda, hoje eu sou delegado, estou localizado no plantão da Divisão de Homicídios e Proteção às Pessoas. Eu que sou o primeiro homem que chega no local de homicídio. Quando uma pessoa morre, vai fazer a verificação dessas causas da morte, vai iniciar a investigação, eu que estou presente no local. Então a gente vê que 90%, de 80% a 90% dos homicídios estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. E isso é fácil, a gente localiza isso por zona quente, né? As zonas que têm exatamente o tráfico de drogas mais desenvolvidos, onde a briga por território se acirra, é onde ocorre o maior número de mortes. Você até vê mortes em bairros mais nobres, mas são mortes geralmente ligadas a crimes patrimoniais, são consequências de crimes patrimoniais. Você dificilmente vê mortes em razão de tráfico desses bairros mais nobres. Eu acho que é aí que a polícia tem que incidir. E tem que incidir tanto de maneira repressiva, né, que é a intervenção secundária, quanto na intervenção primária, né, na formação desses indivíduos. Aí, assim, eu peço uma licença, até para trazer um caso que foi um estudo que a gente fez dentro do mandato, de vereador. A gente fez uma pesquisa, contratamos 2 mestrandos, tá, dentro do mandato de vereador, para identificar os problemas da educação de Vitória. Né? Vitória é uma das 4 capitais do Sudeste, e um dos principais problemas, Leda, de educação que a gente identificou, e eu acho que agora quem está nos ouvindo vai se assustar, é a fome. Por incrível que pareça, é a fome. Porque as crianças vão para a escola sem comer. Muitas vezes a última refeição que é feita é a refeição que é feita no colégio. Então, quando a gente muda a política de merenda escolar, a gente consegue dar um de jejum para quem entra de manhã, uma colação para quem a gente entra de tarde, a gente afasta, primeiro de tudo, a subnutrição. A gente dá a possibilidade desse indivíduo se formar quanto pessoa, quanto ser humano. Depois, a gente entra num processo de ampliar a frequência escolar e a matrícula. São seres humanos que a gente afasta desse mercado do tráfico de drogas e traz para dentro do colégio para que a gente dê um futuro. Quem não estuda hoje é o desempregado de amanhã e a mão de obra para o tráfico de amanhã. Então, além do processo de repressão que tem que ser feito automaticamente no tráfico de drogas, a busca pelo capital de tráfico de drogas, é muito importante que a gente invista no futuro da nossa geração, que são nossos jovens, as nossas crianças. É totalmente real isso que você está falando, é fato. Mas o que é que o Estado faz também? O Estado também não colabora, né? Para criar mecanismos de lazer, escolas técnicas, para formar o cidadão, né? Para ele não cair para não virar o avião do tráfico. Porque ele também vira, porque é claro que tem uma parte das pessoas que viram porque tem uma índole ruim, mas tem uma parte também grande que vira por não ter o que fazer, né? Não ter trabalho, não ter ocupação. É um processo cultural, Leda. Você disputar com o tráfico é muito difícil, é muito cruel. Porque hoje o jovem que tem a formação, ele vai ter um salário mínimo. Um salário mínimo, todo mundo está vendo hoje a dificuldade que é fazer compras no mercado. Você hoje, com salário mínimo, você não enche meio carrinho. Então, assim, isso é muito difícil. Então, você pega um jovem num país capitalista, onde o consumo é extremo, para você conseguir fazer com que ele trabalhe de carteira assinada e ganhe um salário que ele não consegue comprar um tênis, um celular,
e se competir com o tráfico é muito difícil. Por isso que o Estado tem essa obrigação, sim, de gerar emprego, renda, oportunidade, de formar esses jovens para que ele se desenvolva e consiga ser empregado e desenvolver esse trabalho e conseguir a manutenção da sua família, o seu sustento. Hoje, eu que sou vereador e que sou delegado, assim, a gente vê que nosso poder aquisitivo caiu demais. Agora você imagina um professor, você imagina o próprio caixa de mercado, você imagina o motorista de ônibus, essas pessoas que têm na classe média está totalmente achatada. Ou a gente começa a fomentar isso, a ajudar essas pessoas, ou a gente vai ter realmente uma evasão e uma mão de obra muito extensa, muita oferta para o tráfico de drogas, muita oferta para o crime em geral. Mas é preciso fazer alguma coisa. Também a justiça não facilita, né? Na medida em que, se você, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro tem muita gangue de jovens. Garotos de São Paulo, outro dia prenderam vários garotos na Avenida Paulista. Tinha menino de 12 anos que não pôde nem ir para a Fundação Casa. Não pôde ser detido, né? Nem levado para uma casa de contenção, uma casa, porque tem 12 anos. Quer dizer, na verdade, tem uma gangue, tem um monte de jovens solto aí, aprontando, e a justiça solta, ele entra na delegacia de manhã, levado pela Polícia Civil, que deu flagrante, que fez tudo de acordo com a lei, e o juiz solta na audiência de custódia, ou solta até antes. Não é? Enxugar gelo também, né, do ponto de vista da polícia. Como é que a polícia assim, lida com isso, sabendo que vai enxugar gelo sem parar? Leda, eu faço a seguinte comparação, assim, para tentar ser bem didático. O policial é igual o artilheiro de futebol. Tá? Toda vez que ele prende alguém, é o artilheiro que faz o gol. Quando a gente prende alguém e essa pessoa é solta, é igual o gol anulado. É uma frustração para a gente. A gente lida com frustrações todos os dias. E assim, eu tive a oportunidade de ser diretor, né, do IASES. É igual a Fundação Casa em São Paulo, igual o Degase no Rio de Janeiro. Na época, eu cheguei a pegar 14 rebeliões aqui. A gente vinha com uma década de rebeliões. Nossa! Com uma década. Em 6 meses, a gente implantou um sistema modificando o processo de trabalho. E a gente conseguiu acabar com essas rebeliões em 6 meses. Que foi exatamente o quê? Ampliar o espaço pedagógico, ampliar a parte de cultura, de esporte, de lazer, de profissionalização. Porque não tem jeito, Leda. Esses adolescentes que são capturados hoje vão para a rua amanhã. Então, é responsabilidade de quem absorve essas pessoas do sistema entregar pessoas melhores, pessoas mais sociáveis, com responsabilidade social, pessoas com capacidade de produzir. E a gente conseguiu fazer isso no Espírito Santo. A gente deixou esse instituto em 2015. Até hoje não tem mais rebelião, por causa desse processo de trabalho. Então, obviamente, algum processo legislativo tem que ser modificado. O nosso Código Penal é de 1940. É um Código Penal muito antigo, que é todo remendado, é uma colcha de retalho. A gente precisa rever o nosso Código Penal, precisa rever muitas legislações que têm que punir pessoas crimes que são altamente maléficos à sociedade, como crimes de fraude e licitação, que são penas fortíssimas. Então, há uma necessidade de revisão geral para a gente conseguir uma punição efetiva, exemplar, e mais do que isso, pedagógica, para que ninguém realmente reincida ou siga adiante. Isso deve ser feito. Isso aí a gente não tem dúvidas. Você conseguiu aprovar um projeto em relação a cabos de cobre, fios de cobre? Isso. Vitória viveu... Isso? Como é que funciona? Como é que é essa lei? Como é que é esse projeto? É um projeto de lei, né? Exato. Vitória viveu um período que ela ficava às escuras. Vitória é conhecida como cidade presépio, por ser tão iluminada, por ser tão alegre. Então, a gente aprovou uma legislação que exatamente visa interferir nessa dinâmica da criminalidade. Tá? Por quê? Não adianta você pegar quem furta
o fio de cobre. São muitas pessoas, às vezes muito viciadas em droga, que furtam 2, 3 metros de fio, que é capaz de apagar uma praça inteira. Ou furtam até mesmo quilômetros de fio para fazer essa queima da borracha e vender o material processado. Então é muito mais fácil você combater os receptadores. E foi com base nisso que a gente fez. Vamos ver quem está comprando os fios de cobre, vamos aumentar a fiscalização. Por quê? Só há furto, só há roubo, porque alguém compra esse material furtado, esse material Porque tem roubado. mercado para esse material, né? Exato. Ninguém furta um fio de cobre para fazer uma instalação de ar-condicionado na sua casa. Todo mundo furta para que sabe que alguém tem a condição de receptar esse material, derreter, processar e vender ele. Então foi nesse sentido que foi feita a lei de fio de cobre, exatamente para possibilitar a prefeitura a interromper essa dinâmica do crime. E graças a Deus a gente tem conseguido combater bastante. Obviamente, não estamos no momento na melhor das situações, mas evoluímos bastante. Mas você acha que resolve, quer dizer, tá caminhando para resolver? Diminuiu o número de gente roubando fio de cobre? Está caminhando. Isso reduziu bastante, a cidade já melhora, mas isso é um papel, Leda, que só o município de Vitória fez. E muitas vezes os receptadores estão em municípios contíguos. Se não há uma política geral, se todo mundo não adota a mesma legislação e o mesmo processo de fiscalização, acaba que uma andorinha só não consegue fazer verão. Então a gente necessita de um engajamento político, de um movimento político, digamos assim, de uma região para que isso dê certo. E qual é a Grande Vitória? Grande Vitória, você é formado por Vila Velha, pelo município da Serra, por Cariacica, Vitória e Guarapari. Então, assim, você pega e dependendo da distribuição geográfica, da divisão administrativa, você pega também o município de Viana. Aí depende de uma divisão administrativa ou não. Mas, em geral, E são formado municípios independentes, com prefeitura, com Câmara de Vereadores, tudo? Exato, exato. Assim, dependendo da distribuição, você pega até fundão. Todos eles têm a sua autonomia administrativa, autonomia financeira e tem o seu parlamento municipal. Então, cabe ao parlamento municipal a propor esse tipo de lei como nós propomos. E tem alguma interação, alguma conexão? Você está trabalhando nessas conexões? Os vereadores de Vitória estão empenhados em atrair esse poder desses municípios vizinhos para fazer tipo um cinturão do... Porque só teria sentido se pegar o receptador que também está em outra cidade colada aí, né? Exato, Leda. Aí a gente entra num segundo momento, que é o seguinte: além das leis, além do trabalho do município, que é esse trabalho primário, é importante que a Polícia Civil, que tem essa capilaridade intermunicipal, faça as investigações de forma adequada. E se você olhar assim, as polícias de modo geral no Brasil, elas estão totalmente desestruturadas, falta efetivo, o salário é ruim, faltam condições para a polícia agir. Então, o nível de investigação ele está muito reduzido. Ele está muito reduzido. A Polícia Civil podia fazer um trabalho realmente para combater as receptações em todos os municípios. E, obviamente, cabe aos municípios se unirem, construir legislações comuns e fazer um processo de fiscalização em cooperação. Esse é o nosso objetivo. A gente tem conversado, assim como a questão da merenda escolar, a gente tem levado para outros municípios. Alguns municípios têm dificuldade orçamentária para colocar, porque é dinheiro do Tesouro. Você não recebe recursos de dinheiro federal por questões legislativas para fazer essa implementação da merenda escolar. Mas essa questão da lei do fio de cobre, a gente também tem levado, dado como sugestão para os outros municípios, para que se adotem e para que todos façam uma grande fiscalização em conjunto e a gente consiga reprimir esse tipo de crime em sede municipal. Você falou nas drogas, na questão do crime organizado.
E você disse que em alguns bairros, claro que é sempre mais na periferia do que nos bairros nobres, essa questão do homicídio ligado ao tráfico de drogas. E em relação ao feminicídio, também é assim? Olha, o feminicídio, a gente vive uma crise aqui no Espírito Santo. O feminicídio tem aumentado bastante. Eu sou um crítico à política que é adotada nessa parte do processo de violência contra a mulher. Porque muitas vezes a violência contra a mulher, ela recebe investimento, ela recebe recursos humanos só depois que a mulher morre, para você investigar e prender a pessoa. Esse processo da violência doméstica, ela tem que ser cortado na causa. A gente tem que começar a dar um olhar especial para a mulher que ela começa a ser agredida, que é vítima de violências psicológicas ainda. Porque muitas vezes a mulher depende de condições financeiras do próprio marido, não tem condição de ter uma medida protetiva de afastamento de lar, porque é ele que sustenta a casa. Então deve haver programas estatais para absorver essas mulheres, para dar condições dessas mulheres conseguirem trilhar os seus caminhos, se afastarem do marido, para que elas não sejam vítimas de violências físicas, que essas violências físicas se repitam e no futuro se transformem em homicídios. Então, hoje, no Espírito Santo, a gente vive isso. É importante que estejam pessoas preparadas para lidar, porque é um tema altamente sensível. Isso é uma crítica. Ontem, por exemplo, eu respondi para a delegacia de homicídios e pelo plantão da mulher. Ao mesmo tempo que eu vou num local para ver uma pessoa que acabou de morrer, eu tenho que atender uma mulher vítima de violência. Isso é ruim. O ideal seria que tivesse delegados especializados exclusivos para fazer esse tipo de atendimento. Por isso que eu faço essa Existem crítica. delegacias da mulher aí? Existem delegacias da mulher, existem delegados e delegadas altamente formadas, existem psicólogos da Polícia Civil que fazem um atendimento diferenciado a essas mulheres, que realmente trazem resultados. A gente precisa de mais efetivo, de mais investimento, para que isso realmente saia do campo teórico e desça para a sociedade, para que a sociedade seja de fato atendida. E em relação às delegacias que atendem os crimes da internet, também já há especializadas aí? Já. Eu tive a oportunidade de trabalhar nas delegacias de combate aos crimes virtuais em 2014. Era o início do Facebook. Então era algo muito embrionário. Para a gente foi tudo uma novidade. Hoje existe uma delegacia mais estruturada. Quem está lá é um amigo meu, do meu concurso, está fazendo um trabalho brilhante. Só que, mais uma vez, da mesma forma que a sociedade evolui, o crime também evolui. Então é preciso que haja investimento na parte tecnológica, na formação dos policiais, para a gente conseguir fazer a investigação. Cada dia tem uma modalidade nova de crime ocorrendo. Isso foi até uma das causas. Os bandidos são muito criativos, né? Exato, são muito criativos e eles aproveitam a oportunidade, e aproveitam exatamente o que a sociedade não sabe. E assim, quando a gente gravou esse vídeo, que graças a Deus transcendeu as fronteiras do Espírito Santo, foi exatamente para fazer essa informação. Quando você traz a parte do cartão de aproximação, esse novo tipo de subtração de recursos direto da conta, sem você saber. Eu falei, nossa, eu preciso divulgar isso. É aquele vídeo que bota a maquininha dentro do jornal? Exatamente. Assim como a sociedade evolui, os criminosos também evoluem. Hoje vamos mostrar como é possível furtar o seu dinheiro direto da sua conta, com a maquininha e o cartão de aproximação. Nessa simulação, a maquininha foi colocada no meio de um jornal. E o simples fato da pessoa chegar próximo à mochila de um passageiro que aguardava o ônibus foi suficiente para que esse dinheiro fosse retirado de sua conta sem sequer ela perceber. Mais uma vez foi usada a engenharia social e dessa vez a carteira estava dentro de uma bolsa feminina. E o agente conseguiu subtrair o dinheiro sem sequer a pessoa perceber a movimentação dele na sua retaguarda. Nessa última simulação, o criminoso coloca a máquina no bolso da frente e a vítima está com a carteira no bolso de trás. E mais uma vez conseguiram subtrair com o cartão de aproximação e a maquininha no bolso. É possível ter algumas ações que previna isso. Ligue para o seu banco e estabeleça um limite da passagem do cartão que não exige a senha. E tome cuidado onde guardar seu cartão e sua carteira. É essencial para que você não se torne uma vítima desses criminosos. É sensacional esse vídeo,
Porque evidencia o perigo do cartão por aproximação, né? E a gente fez questão, Leda, de mostrar isso na prática. Obviamente, tudo estava dentro do nosso controle, são pessoas que são próximas a gente tinha o controle da conta, tinha o controle dos gastos, mas assim, era importante a gente demonstrar para a sociedade que algumas posturas de atenção devem ser adotadas para que elas não se tornem vítimas. E é isso que eu faço como pai, que eu faço como marido. Com certeza tem muita gente que está preocupada. O carnaval no Rio de Janeiro está vindo aí. Imagina quantas pessoas com cartão de aproximação estão andando com o cartão no bolso. E assim, eu aproveito e faço uma pergunta. Quantas pessoas colocam o cartão, Leda, dentro do celular? Imagina agora se ele perde o celular e um cartão. Quanto tempo essa pessoa vai demorar para entrar em contato no banco? E você já viu. De pouco valor, você vai conseguir passar o cartão na maquininha uma vez atrás da outra. Então, assim, quantas pessoas vão demorar para entrar em contato com o seu gerente? Então, são alguns conselhos, algumas dicas que a gente fica preocupado com a nossa família, que nós temos a obrigação, né? A obrigação como ética e profissional, como delegado e até mesmo como vereador e membro da Comissão de Segurança, de passar para a sociedade. E quando a gente vê que o nosso vídeo transcende a barreira do Espírito Santo e alcança... Teve gente que está dos Estados Unidos mandando feedback positivo para a gente. O número de pessoas fora do país que começaram a seguir o nosso perfil depois desse vídeo foi algo sensacional. Então a gente se sente útil, né? Tenha certeza que o trabalho está indo na direção certa. E, além disso, eu queria falar também do Pix. Aumentou muito o volume de gente roubada de assaltos para usufruir dos recursos do Pix. Olha, Leda, a gente gravou um vídeo na última segunda-feira que é exatamente sobre isso. Todo criminoso, 90% dos crimes usam engenharia social. O que é isso? É exatamente um processo que ele ludibria de alguma forma, de alguma maneira, a pessoa que vai receber o pagamento. A gente teve notícias, que até por causa desse vídeo que a gente colocou no ar, que muitas pessoas estavam sendo vítimas de comprovante falso do Pix. O que é isso? O Pix ele gera um comprovante, em regra, de um arquivo PDF, aquele arquivo de texto. O que as pessoas fazem? Eles vão lá, fazem a leitura da conta com o valor da pessoa que vai ser beneficiada dessa transferência, remete para um outro agente que está em um lugar remoto. Esse agente faz a falsificação do documento pelo computador. É simples um trabalho de copia e cola num documento que já está preparado, encaminha o PDF e a pessoa mostra para esse dono desse estabelecimento que vendeu o produto ou prestou o serviço. Esse dono ele não confere se o dinheiro realmente caiu na conta. Ele acredita na demonstração daquele comprovante, daquele PDF, porque ele está na correria daquele comércio. Então isso acontece. E aí é importante a gente colocar a seguinte informação. A transferência do Pix, ela demora em média 10 segundos para cair na conta. Então, criar dispositivos de alerta quando o Pix, quando esse dinheiro cai na conta, para você verificar. É igual muitas vezes você tem aplicativo do banco, que você passa o cartão, imediatamente já aparece o aviso no seu celular que está tendo aquele débito na conta, que já está tendo aquele débito no cartão. Então, isso que evita muitos roubos, inclusive. Exato. Né? Quando seu cartão é clonado, começa a passar, você vê transações que você não entende que foram feitas por você, você dá a oportunidade de você comunicar ao banco. Isso são o que os comerciantes devem fazer. E muitas vezes não é só comerciante não, Leda. Muita gente está fazendo transações, venda de carros por Pix. Então faz a transferência do próprio documento do carro e vê aquele Pix ali, aquele comprovante. Ela recebe do agente um comprovante de transferência do Pix, mas não confere na conta. E tem mais, tem outro golpe que ele não precisa nem falsificar o Pix. Ele faz o Pix pelo agendamento. Ele agenda o Pix,
faz a transferência e a pessoa não percebe que aquele agendamento está para 3, 4 dias depois. E, em seguida, ele cancela esse agendamento e essa transferência não é efetivada. Mas toda a transação, todo o negócio jurídico é realizado, inclusive, com a transferência de veículos. Isso aí é caso que está ocorrendo, isso já está na ordem do dia. A gente precisa combater, precisamos impressionante. conscientizar. É impressionante como o bandido é criativo, né? Como eles engendram coisas, como a gente fica realmente na mão dessas pessoas. É impressionante. Tem que ficar atento 24 horas por dia, pode aparecer um golpe novo, né? E nesse processo, Leda, eu até já gravei um vídeo, é um vídeo que a gente deve colocar na semana seguinte, que é um golpe que não é tão recente, mas está voltando a acontecer, né? Para você ver a criatividade das pessoas. Os comerciantes sabem mais, de repente a população sabe menos. Você tem aquelas máquinas que você passa o cartão nos estabelecimentos comerciais. A pessoa vai e faz, insere teu cartão de crédito. O criminoso vai com uma máquina idêntica ao do comerciante, troca a máquina, essa máquina já direciona para a conta do bandido e eu fico o dia inteiro lá depositando na conta do bandido isso. E só que são contas de laranja. E vai caindo, o criminoso monitora automaticamente, já vai transferindo para outras contas, até você percorrer esse capital e conseguir fazer restituição, é algo muito difícil. Sempre todo mundo muito criativo. É impressionante. Então, as polícias teriam que fazer também, ter como é que eu vou dizer, uma atualização do ponto de vista virtual, do ponto de vista da vida real e da vida virtual permanente, né? Para você atualizar o policial, atualizar a linha de frente da Polícia Civil e Militar para todas essas coisas, né? Para perceberem também, para divulgarem esses crimes, para pegarem esses bandidos, para se atualizar mesmo, né? Você acha que há uma preocupação em melhorar a formação da polícia, das polícias? Olha, o governo tem se preocupado com isso, com essa atualização, com essa... Há essa preocupação, mas não do tamanho que ela tinha que ser, e não na velocidade que ela tinha que ocorrer. Isso é algo que, quando você mescla minhas duas profissões, que eu fico nessa jornada dupla, como delegado e como vereador, você tem um contato muito mais próximo da sociedade. E a sociedade é a primeira vítima. Então, muita gente, isso foi a causa das minhas gravações do vídeo, Leda, porque muitas pessoas buscavam saídas, meio alternativas, depois que elas eram vítimas de crime. Aí eu falei, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa para impedir com que elas sejam vítimas de crime. Isso que motivou que a gente começasse a gravar os vídeos. Mas é muito importante que, além da formação dos policiais, campanhas educacionais de conscientização da sociedade, para que elas não se coloquem, não se portem como vítimas, devem ser feitas. Porque assim, ninguém ensina, são poucos os comentários, por exemplo, do que a pessoa deve fazer quando passa numa blitz, que é algo corriqueiro, acontece em todos os dias. O policial, ele não sabe quem está dentro do carro, ele não sabe se é um criminoso, se é uma pessoa armada, ele não sabe. Então, assim, o próprio processo de comunicação da polícia com a sociedade, a interação da polícia e da sociedade precisa realmente ser revisto. E a própria sociedade, ela tem que enxergar a polícia como parceiro. Os novos concursos públicos mudam. Se você fizer um retrospecto, isso eu falo com autoridade, porque muitas vezes as pessoas chegam na delegacia e perguntam assim, pô, você é o delegado? Você é novo? Pô, eu tinha a visão de outra coisa do delegado. O delegado hoje é uma pessoa nova. O delegado passou num concurso público altamente difícil. O meu concurso tinha 10 mil pessoas para 40 vagas. Então, assim, a pessoa tem que estudar, ela tem que se qualificar. Então, são pessoas jovens, altamente preparadas, que estão para servir a sociedade. E é esse processo de interação
E esse processo de interação que precisa ser ampliado, precisa ser efetivado. Isso é verdade. A polícia melhorou nesse ponto de vista da formação, né? Dos quadros dos policiais. As mulheres também prestaram concurso, viraram delegadas, são jovens, são bonitas, andam de salto alto, mas entendem das leis. Virou outra coisa, né? Se um delegado que é formado em direito é diferente de um delegado que não tinha a mesma formação, né? Que não fez um concurso que teve 10 mil candidatos para 40 vagas. É claro que isso importa, mas o cidadão também tem que se comprometer, né? Ontem, por acaso, eu estava vindo para casa, devia ser umas 7h30 da noite, e subindo pela Niemeyer, e tinha uma blitz. E eu estava no Uber, porque eu não consegui táxi ali na praia, então tive que chamar um Uber. Eu não gosto de usar Uber no Rio, mas tive que usar. E o motorista parou na blitz no maior mau humor, entendeu? Eu falei, o senhor não vai acender a luz? Porque eu abri o meu vidro, falei, olha, o senhor não vai acender a luz interna? Ele falou, não, porque não precisa. Eu falei, claro que precisa, é lei isso, tem que acender a luz. Aí ele acendeu a luz, mas com a maior má vontade. Ele ouviu o guarda, o PM, perguntar para o motorista da frente, que ele mandou encostar. Estava todo mundo de vidro muito preto, então não dava para ver quem estava dentro do carro. Mas ele mandou encostar e disse, o senhor trabalha com o quê? O motorista que estava me levando disse, eu não responderia. Ele não sou obrigado a responder essa pergunta, porque a minha família inteira é de PM, PM não tem que fazer essa pergunta, não sei o quê. Aí você vê a animosidade do cara com a polícia, né? E isso, o policial não estava sendo violento, ele falou numa boa, assim, o senhor trabalha com o quê? Num tom, não era um tom intimidatório, não tinha arma na mão, não, sabe? Estava mais ou menos tranquilo a coisa. Não parecia que ia dar encrenca. E o cara que estava dirigindo outro carro, que nem foi parado, já estava partindo para a briga, entendeu? Há uma animosidade contra a polícia que também tem que ser culturalmente combatida, né? A polícia, Leda, ela trabalha com informação. Se ela não fizer determinados tipos de pergunta, ela não vai ter como evoluir nesse processo. E assim, é nesse processo, e nessa mudança de cultura que deve haver em relação às polícias, ela também tem que estar diretamente ligado à mudança de cultura que deve haver com a política. As pessoas precisam se envolver na política se ela quiser mudar a realidade do país. A gente precisa escolher bons políticos, os jovens precisam tirar os seus títulos de eleitores, os jovens precisam participar desse processo político para a gente conseguir mudar, essa realidade. Cada um participa como pode, ninguém precisa se engajar na política, nem todos podem, têm condições ou interesses de serem candidatos, mas é uma mudança cultural que a gente precisa viver, tanto em relação às polícias quanto em relação à política. A gente precisa cidadania também, mas em relação à polícia também, porque um policial que age errado, ele também trabalha contra essa respeitabilidade da polícia, né? No Rio é muito comum você encontrar nessas blitzes e tal, nesses morros, nas comunidades, esse tipo de coisa, né? De tiro, de violência, de abordagem violenta. Também tem que ser trabalhado, né? Lógico. Porque é preciso reformular de parte a parte, né? Assim, o que acontece, Lida? Muitas vezes o policial, ele ganha muito mal, ele tem poucas condições de trabalho, aí colocam ele em situações altamente complicadas e exigem que ele tenha uma postura de conversa, de diálogo, sendo que as próprias condições que dão para ele não permitem que ele evolua dessa forma. Não permitem. O exemplo. Tem que trabalhar na formação deles também, né? Exato, na formação e na condição. Na formação e na condição. Muitas vezes, Leda, assim, você vê policial se corrompendo, mas você vai ver o filho dele estuda com o filho do traficante. Ele está com o traficante todo dia. Ele é vizinho. E se a gente for um pouco mais verticalizar essa situação, se você vê hoje que a polícia penal, os antigos agentes penitenciários, onde eles vivem,
Muitas vezes eles estão tomando conta de pessoas que são vizinhos deles. É uma loucura isso, né? Exato. É uma Então, assim, exposição que a gente não faz ideia, né? De longe, exato. a gente não tem noção. O policial, ele tem família. O policial, ele tem sonho. O policial, ele tem medo. É isso que faz com que o policial fique vivo, isso que faz com que o policial tenha esperança. Então é importante a gente olhar o policial como ser humano também, como uma Claro. pessoa, como um membro da E tem que sociedade. esconder que é policial muitas vezes, né? Senão ele morre. Por ser policial, né? Imagina, Leda, você, assim, como aconteceu na época da ditadura, jornalistas morrendo por serem jornalistas, que hoje todo Sim, e mundo vai... acontece hoje com a polícia. Policiais são mortos, PM, então, essa semana mesmo, no túnel Rebouças, acho que essa semana aconteceu isso. Foi executado um policial, porque era policial. A gente precisa muito mudar delicada, isso. né? É um fio assim, fio da navalha mesmo, né? De parte a parte. É muito difícil. Bom, temos que eu vou trabalhar para além. isso, né? Para melhorar a formação, para melhorar o compromisso do cidadão com a sociedade, para melhorar a formação do policial. Tudo somado é que pode melhorar um país, né? Exato. E, assim, o policial, Leda, ele tem família. É como eu falei, muitas vezes aqui eu estou me colocando como pai. Não é como policial, não é como uma pessoa que anda armado. A minha esposa vai para a rua como qualquer esposa de qualquer pessoa. Meus pais são senhores que caminham na rua. Então, assim, a gente tem que mudar a realidade da segurança pública do Brasil. É preciso de uma força-tarefa para isso. Assim, a gente depende dos políticos para essa mudança. A gente depende disso. Os políticos devem ser instrumentos de modificação disso. A gente depende dos políticos e dos ministros das togas, né? Exato, para deixarem também. a transformação acontecer. Também precisamos disso. Também. Ok, doutor Piquet, muito obrigada pela entrevista, pelo seu tempo. Boa sorte aí na sua nova terra. Eu que agradeço. Nova assim, já se vão 10 anos, né? Eu que agradeço, Leda. Assim, é uma grande honra estar conversando com você. Eu fico muito feliz. Para mim é um orgulho. Como eu falei no início, eu acompanho junto com a minha mãe e meu pai. Eu vi aquela mesa grande, um monte de gente conversando, você liderando aquelas pessoas. Na época eu era muito novo para compreender aquele processo, mas sendo filho de professores, meus pais sempre tentavam passar esses valores para mim. E hoje em dia, estar aqui, contribuindo um pouco com a sociedade, para mim é muito gratificante. Eu fico muito orgulhoso de estar aqui e muito agradecido, Leda, de verdade. Eu estou muito honrada obrigado com essa lembrança da mesa do Sem Censura lá. Muito obrigada. E dá um abraço aí para os seus pais, para os seus sogros, tá bom? Um abração para você. Muito obrigado. Obrigado. Um beijo para todo mundo. Tchau. Beijão. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.